Quando tudo parecia que a igreja ia ser construída no Alto José Leal, surgiu a Bela Vista. E eu disse, será que vai dar gente, né? Uma decisão de Copa do Mundo, será que as pessoas vão vir? Irmã Eli dizia, tá faltando o quê aí? Ele falta, olha, irmã Eli, tá faltando portas, janelas. Ele disse, vamos lá num atacadão. Todo sábado à tarde havia o culto JA, onde a gente se reunia e era divertido demais, era maravilhoso. Sinto muito saudade dessa época. Onde apareceu uma casa para alugar, né? A gente foi procurando e encontrou-se uma casa bem próxima aqui, onde hoje é a igreja, e nós começamos a nos congregar ali. A história no Alto José Leal, ela é muito mais, eu diria, longa. Por quê? Ali por 1967, 68, existia um cidadão que morava aqui no Alto José Leal, chamado Damião. Naquela época ele já começava a fazer bolo. Ele fabricava bolinho de bacia, outros bolos. E esse indivíduo chamado Damião, casado com Dona Dolores, ele um dia sonhou que ele encontrava 3, 4 homens que iam caminhando na estrada de Natuba. Na realidade, ele sonhou isso por 2 vezes. Foi na segunda vez que ele contou para a esposa. Isso chamou tanto a atenção dele, o mesmo sonho, que ele contou para a esposa. Mas nada aconteceu. Cerca de 1 ano depois, já no ano de 68 para 69, ele vai caminhando ali na rua do cemitério. Na época do Maués para o cemitério era bem deserto, não tinha aquelas casas ainda. E ele aí lembra desse sonho que ele teve. Ele não sabe ainda o que está acontecendo, porque esses sonhos vieram. Mas no sábado seguinte, ele vai vender os seus bolos na feira e, passando na rua Saldanha da Gama, ele escuta um som que o chama a atenção. Ele dirige-se até o local onde o som vem. É uma casa, a casa de número 19, da Saldanha da Gama, e é uma igreja adventista. Na realidade, é a única igreja da cidade naquele momento. E ele olha, entra, senta e assiste o culto. Mas quando o culto acaba, ele pede para falar com o pastor, que na realidade não era o pastor, ele chamou de pastor. E ele disse, pastor, olha, eu tenho um negócio para lhe contar. Eu tive 3 vezes sonho e sonhei nessas 3 vezes com o Senhor. E com esses 2 que estavam ao seu lado agora pela manhã. Era, na realidade, irmão Elias Barbosa, o seu irmão Eli e irmão Avelino. E ele disse, olha, eu sonhei com vocês. E contou o sonho na estrada de Natuba, em 2 oportunidades, e uma 3ª vez, agora já naquela semana. Ao saberem disso, lógico, oferece estudo bíblico para ele aceita o estudo, e assim, no final de 69, a mensagem adventista chega aqui no Alto José Leal. Damião torna-se assim, o primeiro adventista do 7º dia aqui do bairro de Alto José Leal. Não tínhamos igreja, mas tínhamos uma adventista. Meados dos anos 70, ele ficou incomodado. Ele disse, não dá para não ter uma igreja. Eu quero uma igreja no meu bairro. E começou a luta. Enquanto ele tentava uma igreja no Alto José Leal, a igreja adventista compra um terreno no Canal da Mangueira. E aí começa a sonhar com a construção. Numa época muito difícil, de dinheiro escasso, não tinha como se fazer 2 igrejas, ou uma ou outra. E a de lá era prioridade por estar no centro da cidade. Mas ele não deixou de sonhar. Quando a igreja lá estava pronta, ele voltou a falar, eu quero uma igreja no meu bairro. Quando tudo parecia que a igreja ia ser construída no Alto José Leal, surgiu
a Bela Vista. Um casal, irmão Dorival e a esposa Maria das Graças, que eram membros da Central de Vitória, moravam no loteamento São Severino, compraram uma casa na Bela Vista. Resultado, na sala da casa deles, eles fizeram uma mini igreja. Botaram os bancos, uma escola filial. Então tínhamos agora, no Alto José Leal, na casa de Damião, e Bela Vista, na casa de Dorival. Na mesma época aconteciam reuniões agora. Só que não teríamos como fazer duas igrejas, não dava. Em 84, começo do ano, começou a se procurar um local, agora para comprar. Seria Zé Leal, seria Bela Vista. Fecharam o acordo da seguinte forma: quem encontrasse o local primeiro, seria construído. Ok. Só que Bela Vista levou uma vantagem no processo, que foi o seguinte: tinha um grande pátio, onde hoje é a Praça da Bela Vista, e foi feita a proposta de trazer a tenda da ABBI, Assistência Brasileira de Bem-Estar Integral, para que acontecesse um grande evangelismo no bairro. E aí foi onde deu Bela Vista. Em 85 acontece o evangelismo, para-se as reuniões no Alto José Leal, e ali, na Bela Vista, aconteceu o evangelismo no mês de abril a junho de 85, e no dia 19 de outubro já foi inaugurada a igreja da Bela Vista no ano de 85. Acontece o seguinte: ele não viu o sonho realizar-se no bairro dele, mas ele viu, quando ele descansou no Senhor, que as coisas estavam indo passo a passo. Não foi naquele momento, não foi com ele, mas a construção aconteceu, o seu sonho foi realizado, e eu cheguei a citar isso no dia que inaugurou a igreja, do sonho de Damião, que estávamos inaugurando uma igreja que era o sonho de todos que estavam presentes, mas muito mais o sonho de alguém que não estava naquele dia. Porque se teve alguém que sonhou com uma igreja no Alto Zé Leal, foi Damião. Aqui, né, no Alto Zé Leal, teve sempre pessoas que já eram adventistas, mas não tinha nenhum grupo. Só em 91, quando eu me batizei, juntamente com o Gilson, o Natanael, Cosmo e o Roberto, que nós tínhamos um sonho de realizar aqui, de abrir um grupo aqui no Alto Zé Leal. E com o passar do tempo, nós estávamos frequentando a igreja da Bela Vista, fizemos um convite ao Geraldo para fazer um evangelismo aqui no Alto José Leal. Eu faço parte da igreja da Bela Vista. Essa igreja tem uma história assim, de muitas lutas. Sempre teve o desejo de ter um lugar. Eles aceitaram a fé, os primeiros, no caso, né, os primeiros membros, mas não tinham um lugar físico, assim, um prédio, uma casa. E as lutas eram constantes, eram sonhos de ter um lugar, como as outras igrejas adventistas aqui na região tinham, né, seu lugar. Eu cheguei a fazer esse evangelismo com a ajuda deles, aqui no Eusébio Simões, né? Naquela época, a gente não tinha os aparatos tecnológicos que temos hoje. Naquela época era slide, né? Tinha que botar 4, 5, depois repor novamente. E aí os convites iniciais foram nas casas, como até hoje a gente usa esse método, né? Convidando no porta a porta. E graças a Deus, nas primeiras noites, tinha brindes, né? Música e a pregação da palavra. Em 1991 foi o ano em que eu conheci a mensagem adventista, né? Fui batizado precisamente no dia 1 de setembro de 91, em um domingo à noite. Inclusive, a pessoa que fez o apelo para o meu batismo foi Roberval e preencheu a ficha, né? Ali no meio da rua mesmo, em umas pedras. E a partir dali, de 91, foi que eu passei a frequentar a Igreja Central de Vitória, né? Onde a gente passou ali uma temporada, frequentando a Igreja Central, eu, José Luiz, alguns outros amigos também, que na época tinha se convertido também. E a partir dali a gente fomos congregar no Alto da Bela Vista, né? Passamos também uma temporada no Alto da Bela Vista, congregando ali durante um bom tempo. E até que nasceu o sonho, né, da gente abrir um grupo aqui também no Alto José Leal, até porque morávamos aqui, né, no Alto José Leal, e aqui não tinha nenhum grupo da Igreja Adventista, e a gente começou a sonhar. Então, tá, a minha história começa com um evangelismo, né? Até então eu não conhecia a mensagem, e o meu irmão Gilson sempre me convidava, porque ele foi o primeiro a aceitar a mensagem adventista, e ele me convidava
para ir à igreja. E eu fui à primeira igreja, foi a primeira igreja que eu fui para a igreja central, assisti um culto, né, e voltei maravilhada de lá. E daí depois ele me convidou para um evangelismo que foi realizado aqui no bairro, no colégio daqui do bairro. Foi dirigido pelo nosso irmão Geraldo, né, que faz parte da Bela Vista. E eu fui assistir esse evangelismo. Se não me engano, foi o Apocalipse. E ele passou acho que umas 30 noites nesse evangelismo. E eu, nessa época, eu tinha meus filhos pequenos e eu ia com meus filhos assistir essa série. Depois disso, terminou, né, o evangelismo. E eu fiquei na minha casa e quando foi no sábado à tarde eu recebi a visita do irmão Geraldo e também o pastor Alfredo Miranda, porque era o pastor desse distrito. E lá ele me fez o convite, nesse sábado à tarde, né? Foi na minha casa, orou comigo. E lá ele fez um convite, se eu aceitaria, né, a Jesus como meu Salvador. E ali eu aceitei. E passei por um período difícil, né? Porque na minha família não existia ninguém ainda, na minha família do meu esposo. E foi muito difícil, assim, ter que dizer para ele que eu tinha aceitado a fé, mas eu continuei, né, e comecei frequentando a igreja da Bela Vista, até porque aqui não tinha nenhum grupo ainda, nenhuma igreja, e eu continuei indo lá com a minha irmã, a Genilda, e a gente tomou a decisão pelo batismo, né, e no dia do batismo eu me batizei junto com a minha irmã Genilda, que hoje mora em São Paulo, e ela começou a carreira cristã junto comigo. E uma das coisas que nos marcou foi que um dos participantes, ele nos contou depois que ficava juntamente com outros colegas, jogavam pedra exatamente no telhado para produzir assim desconforto, até tentativa de impedir aquele trabalho. Na verdade, eles eram assim, de certo modo, usados, vamos dizer assim, pelo inimigo de Deus, mas sem saberem, eram crianças, né? Mas eles nos contaram depois. E esses que fizeram isso, ou que faziam, no caso, o JP, juntamente com alguns colegas, chegaram para a fé. Uma das famílias da Bela Vista que se uniu com a gente nesse trabalho foi a família Serafim. Alguns conhecem como Estrela, né? A Adriana, o Júnior, o Gerry e o Fabinho. Naquela época a gente não dispunha desse serviço de mototáxi, então a gente tinha que trazer tudo, caixa, no ombro, algumas coisas, microfone, e era aquela luta, né, para chegar no horário. Alguns atrasavam, mas no final Deus ele coroou com a decisão de algumas pessoas. Após o nosso trabalho no grupo, eu achei que ainda eles estavam precisando de serem revitalizados. Então o que a gente fez? A gente ia de casa em casa fazer agora o Apocalipse, para dar uma substanciação da verdade maior para eles. Com a ajuda do Espírito Santo, então aquilo ali fez definir a decisão deles. E aí veio o Rinaldo, aí depois veio o JP, que é o Josivaldo, né, conhecido, e veio também a Doralice depois, e veio outras pessoas em seguida. Então, são pessoas que vieram para a fé, né? Aceitaram Jesus. Existe uma família, né, aqui no Alto Zé Leal que a gente não conhecia e eles eram adventistas também. O Rinaldo, a Robevane, que por sinal hoje é minha esposa, a Marta. E eles, jovens ainda também, eles frequentavam o Alto da Bela Vista. E a gente não se conhecia. E eles passavam por nós, às vezes, a gente passava por ele e eles diziam, esse pessoal parece que é adventista também, né? E eu sei que juntamente eu, o Zé Luiz, na época, o Natanael, entre outras pessoas, tudo jovens, né? A gente começou realmente a ter esse desejo grande de abrir esse grupo, onde apareceu uma casa para alugar, né? A gente foi procurando e encontrou-se uma casa, bem próxima aqui onde hoje é a igreja, e nós começamos a nos congregar ali. E depois chegou a notícia que abriria um grupo aqui, né? E a igreja viria para cá, uma casa foi alugada e foi o dia mais feliz da minha vida, porque agora a gente podia congregar perto da nossa casa. E eu comecei a frequentar esse grupo, lá com a minha irmã Genilda, com o Gilson, com o Natanael, né, a Gildete, que é a irmã do Hinaldo, e várias outras pessoas que faziam parte do grupo. Lá a gente continuou com o pastor Alfredo como nosso pastor, e a gente frequentou esse grupo um tempo.
Nós saímos depois do evangelismo, nós começamos a falar com o pastor Alfredo, alugamos uma casa na Via São José e lá começamos a reunir, lá começou tudo. E com 12 pessoas, 14 pessoas, começamos a abrir o grupo. Quando a gente começou aqui na São José, nessa rua, era uma decisão de Copa do Mundo, naquele dia que eu ia iniciar exatamente o evangelismo aqui. E na hora que terminou, né, a partida 0-0, então foram para os pênaltis. E aí eu já estava colocando a minha roupa, meu paletó, que Zé Luiz agora nos fez lembrar, um lilás na época. E aí eu disse assim, eu não quero nem ver esses pênaltis, porque o Brasil não tem sorte nisso. E eu estava focado em começar aqui, o evangelismo, né? E eu disse, será que vai dar gente, né? Uma decisão de Copa do Mundo, será que as pessoas vão vir depois desse jogo? Mas aí eu fiz a minha parte, eu acreditava, eu disse, eu vou fazer, vou lá. Se tiver 1, 2 ou 3 pessoas, a gente inicia. E quando a gente chegou no meio do caminho, a gente ouvia aqueles barulhos de, né, da torcida, né, nos televisores ligados. E quando a gente chegou aqui na igreja, aí os fogos com muita explosão aconteceu. E aí a gente deu a entender, a gente já entendia que o Brasil tinha saído bem e tinha sido campeão. Então a gente deu início àquele evangelismo e, para nossa alegria, tinha umas 10 a 12 pessoas ali, para a honra e a glória de Deus. E dali em diante a gente começou a fazer visita, né, depois desse evangelismo, e a gente teve a alegria de ver pessoas tomando a sua decisão ao lado de Jesus. E a gente começou o processo de evangelismo ali, trabalhando, né, visitando as pessoas, dando estudos bíblicos. E o grupinho foi crescendo, né, foi aumentando a quantidade de pessoas, foram agregando outros, Inaldo, né, chegou também para a Uniforças, sendo batizado também. E a gente continuou, o Edson também posteriormente veio, né, a irmã Joana, foi já o resultado do trabalho de visitação, quando a irmã Joana ela, se batizou. E esse grupo começou a multiplicar, a crescer, de tal forma que precisamos mudar para um lugar maior. Alugamos uma casa maior, derrubamos as paredes e tudo, e lá começou a suportar mais umas 30 e poucas pessoas. Mas o número de pessoas ia crescendo. E nosso sonho era ter uma igreja maior. Até que pessoas foram se batizando, evangelismo foram sendo feito, e até que a gente teve que mudar para outro local. Né, e aí apareceu uma outra casa, um pouquinho com um espaço melhor, na rua José Anísio, e a gente resolveu nos transferir para lá. E fomos nos congregar ali, passamos ali algum tempo também nos congregando, e ali o número de pessoas foi aumentando, né? Chegou também o João Bosco, né? E ali o grupo ele foi crescendo mais, né? Então tínhamos ali a irmã Maria de Lourdes, que era mãe do Edson, né? A saudosa irmã, né? Que dormiu no Senhor. E de lá a gente passou um tempo, foi momentos maravilhosos lá também, né? Tem muita lembrança boa das pessoas que eu conheci, né? A irmã Lourdes, que era uma das nossas também do início, a mãe do Edson. Sinto muita saudade dela, era uma pessoa abençoada e ela assim acolheu a gente, né? Quando chegou na igreja, ela já estava na igreja. E ela era uma pessoa maravilhosa, ela era vizinha da igreja e ela estava sempre lá. Era uma pessoa muito animada, que dava muita força para a gente. E a gente continuou ali. E lá naquele grupo, teve momentos tão felizes que eu nunca esqueço. Principalmente o culto JA, né? Que nessa época eu era mais jovem, a gente participava. Todo sábado à tarde havia o culto JA, onde a gente se reunia e era divertido demais, era maravilhoso. Sinto muita saudade dessa época. E os meninos que faziam parte da juventude da igreja, era muito bom. E eu tenho muitas lembranças boas desse lugar que a gente ficou lá, né, congregando até a igreja daqui ser construída. E o grupo ele foi aumentando, crescendo, e até que o local também começou a se tornar pequeno, né, a casa que a gente estava. E aí vamos sonhar com a construção de uma igreja mesmo. E aí começamos a sonhar com a construção da igreja, e onde encontrou aqui o local e aí onde foi realmente idealizado construir. Então se adquiriu o terreno e para a construção da igreja. E aí começou realmente a mão de obra, né, e as pessoas unindo as forças. O desafio foi grande, né, o trabalho foi grande, mas a vitória foi muito maior, né? E só sei que em 96 adquirimos um terreno e esse terreno começamos a construir
e viemos, viemos para aqui em 99. Então em 99 foi inaugurar a igreja adventista aqui na rua do antigo Posto Médico. E aí em 99 foi a inauguração da igreja, e aí nós passamos, né, a nos congregar e também apoiar na liderança da igreja. Me lembro que a inauguração dessa igreja aqui parecia um sonho, né? A gente não acreditava que a gente estava saindo de uma casa e vinha congregar numa igreja, né? E aqui lembro do dia que foi colocada a primeira pedra, né? A pedra principal foi colocada aqui. E os irmãos que eram da época vinham todos, irmã Quitéria, irmão Bosco, todos aqueles que eram do nosso tempo, fizeram parte desse momento e foi muito maravilhoso. Meu pai e minha mãe, né, que nessa época já estavam, e a gente não via a hora disso aqui ser inaugurado. Lembro bem da inauguração dessa igreja, que aqui a gente nem cortina a gente tinha para colocar aqui na parede, e a nossa cortina foi emprestada pela Igreja Batista, para que a gente tivesse realmente a inauguração. E foi um dia muito, assim, maravilhoso. E houve os desafios, né, para a construção, muitas pessoas apoiaram aqui o projeto, e pessoas que eram da Igreja Central, como o irmão Elias, entre outros, pessoas também da Igreja de Águas Brancas, né, deram apoio e, pela graça de Deus, nós chegamos aí a construir a igreja. Então nós temos aqui um agradecimento especial ao irmão Elias, ele que teve um braço muito forte aqui para abrirmos aqui essa igreja. A igreja nós estamos construindo aqui, a igreja faltava porta, faltava eletricidade. O irmão Eli dizia, está faltando o quê aí? Olha, irmão Eli, está faltando portas, janelas, faltando a parte elétrica. Ele disse, vamos lá num atacadão. No domingo saiu ele, irmão Braz, e compramos todo o material. Final de março, nós terminamos aqui, compramos todo o material, e quando foi faltando uma semana, nós fizemos aqui o evangelismo, em 99, com o irmão Roberval. Eu já trabalhava com evangelismo há alguns anos e fui desafiado no ano de 99 a vir fazer o primeiro evangelismo da igreja do Alto José Leal. Pastor Aloysio Herculano era o pastor do distrito no momento. Eu tive aqui na igreja 15 ou foi 21 dias antes da inauguração. Era um domingo, estava tudo ainda muito bagunçado. Zé Luiz estava aqui nesse dia, eu lembro claramente, dando os últimos retoques para que pudéssemos começar. Aceitamos o desafio e começamos o evangelismo. A igreja foi inaugurada no sábado pela manhã, o pastor Aloysio esteve conosco, mas interessante, ele precisava sair e eu fiz a mensagem daquela manhã. Então, teoricamente, eu fiz a primeira mensagem, mesmo antes da inauguração, porque a inauguração aqui começou de manhã o projeto e a verdadeira inauguração da igreja, com toda a pompa, foi já na parte da tarde, e aí à noite a gente começou o evangelismo. E por 45 noites nós trabalhamos aqui. Zé Mar nos ajudou na época como obreiro bíblico, dando ajuda, visitando as pessoas. Algumas pessoas daquela época, nós fizemos amizades até hoje. Aí eu conheci outras pessoas que no decorrer dos anos foram chegando, mas eu não tinha intimidade, né? Eu conhecia o Gilson, o Zé Luiz, já conhecia o Hinaldo, mas aí tive o prazer de conhecer outras pessoas. Foram 45 dias, alguns batismos foram realizados, batismos de pessoas que permanecem na igreja, outros já descansam no Senhor, alguns apostataram, não gostaríamos que fosse assim, mas tem pessoas que se afastam. Mas assim, foi um prazer, foi uma alegria poder durante 45 noites, né? Esse foi o primeiro evangelismo que eu fiz aqui, depois eu fiz mais 2 evangelismos, e tem uns pontos curiosos aqui que me envolve a igreja do Alto. Naquela época a gente enfrentava muito desafio porque a gente era novo na fé, né? Tinha muita dificuldade. Mas apesar de a gente ser novo na fé, a gente tinha muita força de vontade. Então, o trabalho que aparecesse, a gente estava disposto. A gente sempre saía para fazer trabalho missionário e a gente não parava. Todos os sábados, né? Mesmo meu esposo não sendo da igreja, eu tinha dificuldade para sair, mas mesmo assim eu saía e a gente fazia muito trabalho missionário. Né? E algum desafio também porque às vezes a gente não tinha disponibilidade para fazer realmente o que a gente gostaria de fazer, né? Mas graças a Deus foi acrescentando pessoas a essa igreja, né? E foram chegando pessoas, Deus foi enviando e aí continuou a obra até chegar aonde a gente chegou hoje.
Essa igreja aqui realmente ela foi uma igreja missionária, né? Trabalhou bastante, desde os seus primórdios, quando nasceu, já nasceu como uma igreja missionária, porque a juventude da nossa igreja realmente era uma juventude que abraçava, sempre abraçou os projetos da igreja e sempre gostou de trabalhar para o nosso Deus, né? Então, é uma igreja que avançou de tal maneira que nós sonhamos em abrir uma nova igreja, né? Ele disse, olha, houve um período aqui que a gente se reuniu aqui, eu disse para a liderança da igreja, gente, nós precisamos como igreja da luz, né? Ou seja, já é tempo. E aí sonhamos, né, com isso e houve um tempo em que eu, Fernando e outras pessoas aqui da igreja também nos unimos para fazer um outro evangelismo em um bairro aqui próximo, chamado Coab 2. Realizamos ali em um terraço, praticamente um terraço, onde a irmã tinha uma casa, que ela estava em construção ainda, não havia terminado, e a gente falamos com ela, ela disse, olha, tem esse espaço aqui. A gente armou uma tenda, e inclusive começamos ali algumas noites, eu acho que uma série de 21 noites ou 22 noites, a gente realizamos ali, junto com o Fernando, esse evangelismo. 4 pessoas se batizaram na época, e ainda tivemos a alegria de realizarmos a primeira escola sabatina ali em Coab 2, né? Foi a primeira escola sabatina, e realizamos ali na tenda mesmo, né? Foi algo maravilhoso. E posteriormente, né, o Roberval ele foi lá fazer um outro evangelismo, e a partir daí nasceu, né, a igreja de Coab 2, né, que hoje é Vale Verde, né, onde algumas pessoas estão se congregando lá, e é interessante, né, porque eu fiz um desafio ao nosso irmão Inaldo, que atuou como ancião aqui, eu disse, olha, Inaldo, eu acho que chegou o momento de você tomar conta de uma nova igreja, né. Eu lancei o desafio para ele, na época ele pensou assim, disse, rapaz, né, de vá em frente. E para a glória do nosso Deus, né, o irmão Inaldo ele resolveu liderar o grupo, e hoje nós temos uma linda igreja também ali em Vale Verde, como fruto, né, dos esforços daqui também da igreja do Alto José Leal. Nós tivemos grandes eventos aqui, o Jesus em Concert, também foi um grande evento que houve aqui em Vitória. A igreja, nós fomos com um ônibus, levamos bastante visitas para o Arruda, não foi? O Arruda. Então, um momento de casamento também tivemos nos pequenos. Na nossa igreja tivemos 2 casamentos, lá, pequena igreja lá. 2 casamentos, várias confraternizações também lá na sede de Silvio da Laje, onde nós se reunimos lá também, fizemos também evangelismo lá algumas vezes. Então, tivemos momentos muito felizes. Um deles foi o evangelismo realizado com o Tiago, né, que estava na época se preparando aí para ser pastor. Ele veio aqui, apresentou o projeto de evangelismo, a igreja aqui abraçou e nós armamos ali uma tenda, né? E ali, durante várias noites, eu acho que mais de 40 noites ali de evangelismo, e onde várias pessoas realmente tomaram a decisão, foi algo realmente assim fantástico. Olha, teve muitos momentos felizes, né? Muitos. E no caso foi não foi aqui nessa igreja, mas foi lá no grupo onde a gente se reunia, foi o casamento da minha irmã, a Graciete. Ela casou nesse grupo. E foi uma festa muito linda lá, né? Assim, os irmãos todos unidos se reuniram e fizeram o casamento dela. E outro momento muito feliz foi o batismo dos meus pais, porque até então meus pais não eram da igreja, né? A gente veio para a igreja e eles passaram um tempo. Aí veio meu pai e depois veio a minha mãe. Então, a minha mãe, como era uma pessoa muito doente, ela resistia muito, até que um dia ela teve uma visita no hospital que encorajou ela a tomar uma decisão, e ela tomou a decisão, e foi o dia mais feliz da vida, foi a gente ver pessoas da nossa família aqui entregando a vida a Jesus. Alegre foi o dia que eu fiz aqui a cerimônia da consagração da minha neta. No dia que o pastor, ele chegou para mim, o pastor Hélio, e disse, Zé, quem vai fazer a consagração da sua neta é você. Eu fiquei até de surpresa, eu disse, tremi na base. Então foi uma grande surpresa para mim, tá bom? E também surpresa também de pessoas que eu nunca imaginava. Foi quando o meu irmão Josimar, ele pediu para ser batizado. A gente chorou em casa e falava do evangelho para ele. E sem esperar, o Josimar disse, eu quero me batizar. Então para mim foi uma das maiores alegrias também de ver meu irmão se batizar. Atuei como ancião aqui na igreja durante alguns anos, né? E durante um período eu precisei me ausentar, que eu fui chamado para atuar como obreiro bíblico, e eu
trabalhei em Apoti uma temporada, depois eu fui para Garanhuns, fiquei ali também em uma cidade chamada Correntes, passei alguns anos trabalhando como obreiro e foi exatamente nesse período que eu trabalhava como obreiro que eu tive a alegria e a satisfação de saber que meus pais haviam se decidido, né? E foram batizados também aqui na igreja e isso me deixou muito feliz, né? Então a minha família começou também uma boa parte a se tornar adventista, né? O meu irmão também, Gilvan. Então assim, algo que trouxe muita alegria ao meu coração. Então aqui nós vamos lembrar alguns marcos que tivemos aqui na igreja do Alto Zé Leal. Aqui foi implantado o primeiro PG, aqui em Vitória de Santo Antão, ponto piloto foi aqui no Alto Zé Leal. Quando os PGs começaram na União Nordeste, foi escolhido uma igreja por distrito, dentro do campo, para que pudesse fazer experiência. Então, o distrito de Vitória, o de Caruaru, distrito de Petrolina, cada um escolheu uma igreja. Nós nos reunimos na central de Vitória e lá ficou decidido que a primeira igreja a implantarmos o PG, ou tentarmos implantar, seria Alto José Leal. E aí eu vim para Alto José Leal, começamos o ministério de pequeno grupo, às cegas, nós não sabíamos como era, né? Nós não tínhamos lição de PG, lição não existia, era tudo muito na improvisação. E aí eu tive uma ideia. Eu comecei a trabalhar numa lição que pudesse, simples, mas que pudesse dar norte ao PG. E assim eu criei uma lição, um grupo com 16 lições, e foi as primeiras lições de PG que nós tivemos. Então assim, eu tenho uma cópia até hoje dessa lição, nós xerografávamos da original, era muito simples, tudo preto e branco, não tinha cor. Então assim, inventei mais, eu achei que estava muito simples, fiz um bonequinho, botei um desenhozinho lá, né? Alguns acharam que parecia com o Zé Luiz, disseram que eu me inspirei nele para fazer um bonequinho, mas não foi não, viu? Mas depois, olhando bem, ficou bem parecido com ele mesmo. A primeira igreja em Vitória de Santo Antão, a TPG, foi Alto José Leal. A última coisa que marcou mesmo aqui foi a Semana do Calvário, que foi feita pelo pastor Edmir. Aquilo ali marcou muito a minha vida, porque o meu esposo ele foi convidado e ele começou a vir todos os dias. E quando foi no sábado, que era o último dia que o pastor vinha pregar aqui, não, mas ele vinha no domingo à noite. E no sábado de manhã ele estava aqui para fazer o apelo para as pessoas que tinham vindo durante a semana. Nesse dia eu chorei muito porque o meu esposo saiu, foi para fazer algum trabalho e eu achava que ele estaria aqui neste sábado e ele não veio. Eu chorei muito no culto, mas quando foi no domingo à noite, ele veio, né, e tomou a decisão de servir a Jesus. Chorei muito também, mas dessa vez foi de alegria, porque foi a única cena mesmo que marcou minha vida aqui nessa igreja. Cada pessoa que se entrega a Jesus é uma emoção que a gente sente, né? Que o trabalho da igreja é esse. E a gente vê que quando uma pessoa se entrega a Jesus, a gente pensa assim, valeu a pena a gente estar aqui, né? Esse tempo todo lutando com a nossa vida espiritual, permanecendo de pé e acompanhando a trajetória de todos que passam por aqui, né? E dos que estão aqui. Isso é muito bom. Um outro fato curioso, também me envolve ao Alto José Leal, é que foi a primeira igreja a ter um clube de jovens. Vamos dizer assim, eu não digo coincidência, né? Providência divina. Eu também estava por aqui no outro momento, quando disseram, ó, vamos implantar clubes de jovens. E aí eu implantei em várias igrejas, mas a primeira foi Alto José Leal. Então assim, são algumas curiosidades que me ligam à igreja do Alto. Aqui também foi feito também o primeiro evangelho da Mistério da Mulher. Aqui também foi feito também, aberto aqui o primeiro clube de aventureiro aqui no Alto Zé Leal. Aqui também foi feito também aqui o primeiro o clube de motociclistas, né? O MAN, aí depois o MCA e hoje é o conhecido como Semeanos e Rodas. Então a igreja do Alto Zé Leal sempre teve alguns marcos. Também temos também aqui a antena da TV Novo Tempo. E estamos também aí com um centro também agora recente, né? A ADRA, aqui no Alto Zé Leal, com o apoio dos irmãos, apoio dos pastores que passaram por aqui. Então isso é muito gratificante para nós.
Meu desejo aqui para a igreja, né, do Alto José Leal, meu sonho é que essa igreja ela continue como uma igreja missionária e que ela seja uma igreja que tenha uma visão, né, de crescimento, né, crescimento assim no sentido de alcançar mais pessoas para o reino de Deus e de maneira que se multiplica ainda, que essa igreja, o meu sonho para ela também é que ela continue dando luz, né? Então o meu desejo é que os irmãos daqui da igreja do Alto José Leal permaneçam firmes no Senhor Jesus, né, aguardando o retorno de Cristo, e a maneira de a gente, melhor de aguardar a volta de Jesus, é nos envolvendo no trabalho, né? Ou seja, enquanto Ele não vem, continuamos pregando, continuamos realizando os trabalhos missionários, propagando essa mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de salvação, a fim de que Cristo volte em breve. Então, é o meu desejo para a igreja do Alto José Leal, para todos os membros aqui, que sejam unidos em Cristo, sejam um em Cristo, e continue trabalhando para apressar a volta de Jesus, para que Ele em breve volte e nós possamos ter a alegria de reencontrar muitos irmãos que um dia passaram por aqui. Hoje eu diria para essa igreja que, como diz João no Apocalipse, né? Aquele que vem virá, não tardará, e continuemos nessa fé, porque ela nos levará junto a Jesus e ao céu. Que eu vejo no futuro, né? Eu não aguardo assim o futuro, porque eu aguardo a volta de Jesus, né? E não creio que a gente vai passar muito tempo aqui ainda. Como eu sou mais veterana, né? Sei que chegou muita gente, está chegando agora, recente. Eu queria dizer, principalmente para esses que estão chegando, que vale a pena você permanecer no caminho do Senhor. A gente passa muitos desafios, né? Muitas coisas acontecem, muitas tristezas, muitas lutas. Muitas vezes a gente pensa em desanimar, mas uma coisa eu sempre tenho na minha mente, que a gente nunca deve desanimar. Aconteça o que acontecer, nós devemos estar firmes, porque um dia nós vamos receber a recompensa que o nosso Deus tem guardado para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Olha, a nossa, se eu pensar em demorar, eu estarei perdendo o sentido do cristianismo. Eu sempre tenho que pensar que Jesus breve está voltando. Eu vejo que a igreja, embora que ainda Jesus demora um pouco aos meus olhos, né? Mas eu vejo a igreja ainda com potencial liderança futura, que poderão tocar aqui a igreja para mais alguns anos até quando Jesus voltar. Só agradecer a todos vocês que têm nos ajudado nesse trabalho tão magnitude, né? Que é a pregação do Evangelho, e desejar a vocês que nós possamos continuar, né? Olhando para o alvo e com o sumo da nossa fé. Quem? Jesus Cristo, o nosso Rei do Jeito. Que Deus nos abençoe. Vejam bem, irmão Damião sonhou por quase 2 décadas. Não viu o sonho realizado, não viu. Hoje descansa no Senhor. Nós ainda estamos aqui. Se partirmos do primeiro momento, 1969, quando Damião encontra-se com Jesus e sonha com a igreja no bairro que ele morava, é muito tempo, é mais de meio século. Abacuque capítulo 2, lá no verso 13, o profeta diz que nós não temos o que esperar. Nós temos que ter pressa, porque em breve o que há de vir virá e não tardará. E eu tenho um sonho comigo. Agora, falando para vocês, eu digo o seguinte: eu quero me encontrar com Damião. Eu conheci o irmão Damião, a irmã Dolores, eu sabia do projeto, eu sabia dos sonhos, eu vi realizá-los. E eu quero, abraçado com ele, contar para ele algumas aventuras que vivemos no Alto José Leal. E eu sei que não é um sonho só meu, não. É um sonho da igreja também.